Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e tá chegando a hora de mais um Eurovision. Entre 14 e 16 de maio, em Tel Aviv, vai rolar direto de Israel a 64ª edição do maior festival de música do mundo, mas que ao mesmo tempo que ele é tão grande, ele é bem desconhecido, entre aspas. Em um rápido briefing sobre o festival, pra gente não ficar tanto tempo assim na parte de conceito, o Eurovision é uma competição que visa unir os países da Europa e atualmente alguns convidados através da música. Cada país envia o seu representante com uma música feita exclusiva para a competição e um time de jurados, somado à votação do público, definem um vencedor de cada ano. Nenhum país pode votar no seu próprio candidato, até porque aí seria muito fácil os mais populosos sempre ganhar, né? Mas a Europa é muito grande, da Islândia ao Azerbaijão, muitas culturas se misturam, e com isso, certas panelinhas já são até conhecidas por quem acompanha. Porém, no dia das apresentações é só festa e meio que essas diferenças tentam ser ao máximo deixadas de lado. Nem sempre com sucesso, nem sempre todos os países participam, mas quando o show vai ao ar, rola uma pequena trégua. E só para vocês terem uma pequena noção das coisas, a última edição do Eurovision foi assistida por mais de 186 milhões de pessoas, enquanto a última do Super Bowl apenas por 98. Daí você pode até se perguntar como é que uma coisa desse tamanho não tem um impacto global maior. Primeiro, eu acho que a gente tem que considerar que é algo bem regional. Não que futebol americano também não seja, né? Mas qualquer coisa muito grande nos Estados Unidos acaba virando notícia no mundo todo. E segundo, é que nem na própria Europa ele é tão unanimidade assim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Em alguns países ele é levado muito a sério, em outros é como se fosse galhofa. Enfim, só pra vocês terem assim um comparativo, essas duas atrações elas não têm nada a ver em proposta, em formato, em nada. Mas na opinião pública é algo parecido com o Big Brother aqui no Brasil. Tem gente que ama e leva muito a sério, cai em discussão e tudo mais. Tem gente que odeia e só fala mal. E tem aqueles que nem ama, nem odeia e assiste só pelo entretenimento. Tem muito mais história e conceito aí por trás do Eurovision, mas esse não é o tema do vídeo de hoje. Como faltam aí exatos 2 meses para a edição desse ano, o que eu trouxe aqui foi um compilado aí das melhores pessoas e artistas que passaram ou ficaram conhecidas por sua participação no festival. Eu tô com a ideia de fazer um outro vídeo comentando sobre os participantes desse ano, mas como o Eurovision não é muito conhecido aqui no Brasil, eu vou esperar para ver como é que vai ser o desempenho desse para ver se realmente vale a pena fazer outro. Mas só para ficar claro, a primeira edição do Eurovision foi exibida em 1956. Coloca aí todos esses anos, com todos os representantes dos países em cada edição, para ver o tanto de gente que já não passou por lá. Eu acho que seria até um pouco pretensioso da minha parte falar que eu vou estar aqui dando uma lista de quem realmente foram os melhores, até porque eu certamente não devo ter visto nem 10% de todo mundo que participou, porque eu dei uma olhadinha aqui antes de começar a gravar e o número aproximado é de mais ou menos 1.500 participantes aí ao longo dos anos. Outra coisa que eu também acho que não dá é colocar numa balança uma música dos anos 50 com uma lançada no ano passado, e daí querer comparar letra, melodia, performance entre coisas feitas no intervalo de 60 anos de diferença. Tipo, não dá. Então, o que eu escolhi aqui foi um geralzão aí de artistas e músicas que fazem parte da história recente do festival e que, caso vocês conheçam, talvez sintam pelo menos a vontade de acompanhar o evento esse ano. Eu acho que essa é a métrica mais coerente que eu posso trazer. Vamos lá então, o primeiro nome que eu tenho aqui é a Emily de Forest. A Emily é uma cantora dinamarquesa e ela venceu o Eurovision em 2013 com a música Only Teardrops. O background da Emily na música é mais voltado para o lado do folk, mas não daqueles minimalistas. Ela explora uma grande quantidade de instrumentos tradicionais no repertório dela que acaba dando aquele toque de universal e épico, sabe? A Emily já tinha uma carreira na música antes de participar do Eurovision, mas o primeiro álbum dela havia vendido apenas 100 cópias. O Eurovision deu aí um up legal na carreira dela, ela é muito popular na Alemanha hoje em dia e também uma das vencedoras mais respeitadas do festival. Pra gente não ficar só entre os vencedores, o nome que eu trago agora é a Jana Burčevska da Macedônia. A Jana ficou conhecida no país dela por ter participado da versão local da franquia Idol, e em 2017 ela representou a Macedônia com o hit Dance Alone, mas, apesar da música ser muito boa, ela acabou sendo eliminada logo na primeira rodada. Verdade seja dita, apesar de Dance Alone ter potencial para ser um hit internacional,
A performance da Jana foi muito simples. Cada país é quem banca a performance do seu candidato. No caso, a emissora local que vai transmitir, né? Acho que a Macedônia não quis investir muito e daí resultou na menina tendo que segurar uma música super dançante num palco gigante sozinha. Pra muitos pode ter sido só uma participação normal aí, mas o que me pegou muito nela foi aquele clipe bem Black Mirror. Tem uma senhorinha que seria como se fosse a Jana mais velha, e daí quando ela coloca um óculos, ela tem as lembranças dela bem jovem com um boy da época. Nenhum roteiro inovador até aqui, né? Mas foi o tipo de coisa que me fez ficar pensando, será que eu tô dando valor ao que eu posso fazer agora? Fica aí com um trechinho de Dance Alone. Agora a gente vai lá pra Itália com o Francesco Gabbani. Occidentalis Karma é uma das minhas músicas favoritas, se não a favorita de tudo que eu já conheci através do Eurovision até hoje. O Francesco participou com ela também em 2017, ele chegou a ser o nome mais cotado para vencer o festival naquele ano, mas acabou terminando a grande final apenas em 6º lugar. Eu posso estar bem errado nessa análise, mas como nesse ano quem ganhou foi o Salvador Sobral com Amar pelos Dois, eu acho que o Francesco acabou terminando tão longe do top 3 por conta de que, se já foi meio que muito a música em português ganhar o festival através de voto de países que nem falam português, 2 músicas de língua latina na liderança ia ser meio que querer demais. O Gabbani é hoje um dos meus cantores pop favoritos, depois do Eurovision fui atrás das outras coisas dele e vale muito a pena. Occidentalis Karma. Occidentalis Karma. Da Itália, a gente agora pega uma ponte aérea até a Alemanha para falar da Lena. A Lena é hoje em dia uma das maiores cantoras da Alemanha e da Europa inteira. O alcance dela é enorme em países como Áustria, Suíça, Europa Central como um todo. E tudo começou em 2010 quando ela estreou com o single Satellite. A música venceu o festival e para muitos que acompanham foi meio que um marco, porque da história recente ela foi uma das primeiras que conseguiu furar a bolha e fazer um grande sucesso comercial após o evento. A carreira da Lena após o Eurovision foi só uma crescente. A sonoridade dela hoje é mais conhecida como algo mais voltado pro indie pop, parecido com o que a Ellie Goulding fazia ali no começo da carreira. Vale muito a pena conhecer e fiquem atentos aí que em abril ela vai estar lançando o 5º álbum de estúdio dela, Only Love L. O atual single dela é a faixa Thank You, mas a que eu vou deixar como dica aqui é a maravilhosa Traffic Lights, que pra minha surpresa eu já vi tocando até nas lojas Riachuelo aqui do Brasil. Saindo um pouco da Europa, a gente desce até a Austrália para conhecer a Dummy In. A Austrália participa do Eurovision desde 2015 e o convite foi feito por conta do apoio que eles sempre deram ao festival. Se eu não me engano, a maior audiência do Eurovision fora da Europa é da Austrália e a participação deles por lá já está confirmada até 2023. Mas sobre a Dummy In, eu já amava ela desde 2013 quando eu assisti a versão australiana do The X Factor. Eu era tão viciado no programa que só a versão britânica para mim não era o suficiente. A Dummy venceu o programa, ela lançou um álbum de estreia que eu amo, singles incríveis, ela tem uma voz fora do comum e em 2016 ela foi a escolha do país pro Eurovision com a música Sound of Silence. Ela quase venceu a edição, ela até ficou em primeiro lugar na votação do público, aliás, mas quando foi pra votação do júri, veio aquela rixa entre Rússia e Ucrânia, e eu só tô falando rixa pra não precisar entrar no lado histórico, tá? Mas daí que teve isso, Rússia e Ucrânia também eram favoritos, mas as notas dos jurados foram muito bruscas, enquanto um recebia 10 de um, no outro ele recebia 0, e daí que o resultado final acabou sendo esse, Ucrânia em primeiro, Austrália em segundo e Rússia em terceiro. Ups! Só uma correção aqui, pessoal. Realmente rolou tudo isso aí, mas nesse caso, a Dummy In e a Austrália venceram na votação do júri e o Sergei a votação do público. A representante da Ucrânia, a Jamala, ficou em segundo lugar nos dois e na soma dos pontos acabou ficando em primeiro. Comercialmente, a Dummy acabou sendo a mais bem-sucedida da edição e eu amei que, pelo menos assim, uma grande parte do mundo teve a chance de conhecer ela. Uma curiosidade é que antes de vencer o X Factor, a Dummy falou que tinha tentado uma carreira musical no K-pop, mas que não deu muito certo as coisas. Já imaginou aí um feat da Dummy In com a IU? Aproveitando que estamos falando da Rússia, vamos aqui agora com o Sergei Lazarev, que é um mix de feelings.
Toda a participação da Rússia de 2011 e 2012 para cá tem sido bem controversa por conta da atual política a minorias do país, e não raramente os representantes deles são sempre vaiados. Algumas vezes dá até pena da pessoa em si que tá ali naquela situação constrangedora. Agora, sobre o Sergei, eu acho que ele é o único artista da Rússia hoje que consegue causar uma certa empatia pelo país no mercado internacional. Ele tem uma fanbase enorme na Europa, ele é gigante na Rússia, em um comparativo seria como se o Reino Unido enviasse o Ed Sheeran. E até em questão de posicionamento mesmo, apesar dele ser de um país super conservador, ele é um dos poucos que ainda tenta quebrar as regras. Há pouco tempo ele lançou uma música em homenagem à filha dele, que nasceu aí recentemente, e o clipe foi censurado por lá, ganhou uma classificação para maior de 18 anos pelo simples fato de, no meio de vários casais, aparecer duas meninas de mãos dadas. Por acaso o Sergei vai representar a Rússia esse ano novamente, ele já abriu aí como dos grandes favoritos, está em segundo lugar nas casas de apostas, mas novamente eu acho que vai rolar aquele conflito, porque o público e o júri vai votar nele, por ele, pela música, pela qualidade do material que ele está apresentando, ou boicotar por saber que se ele ganhar, próximo ano o evento vai ter que ser sediado na Rússia. E só para vocês entenderem como a situação é realmente um pouco mais complicada do que parece, a gente está falando de um país que pode vir a sediar o evento e que em 2014 cortou a transmissão da vencedora com Conchita Wurst. Obviamente que eu não poderia fazer uma lista como essa e não falar da que talvez tenha sido aí a maior vencedora dos últimos tempos na competição, a sueca Loreen com seu smash Euphoria. A música é sem dúvidas um dos maiores hits que surgiu no festival, emplacou no mundo inteiro e até mudou um pouco a visão dos mais resistentes quanto à imagem meio cafona que se tinha do Eurovision. Tanto que um pouco tempo depois foi registrado o recorde de audiência com mais de 204 milhões de telespectadores assistindo a final de 2016. Eu acho que de todos os nomes que eu citei até aqui, pode vir aí dividir a opinião entre quem acompanha o festival, mas eu acho que ninguém discorda que a vitória da Loreen foi a mais justa ever. Eu vou deixar aqui agora algumas menções honrosas para vocês terem aí uma visão mais geral, mas eu quero dar um destaque especial para Eleni Foureira, que foi a minha grande torcida no ano passado. No comecinho eu tava torcendo pra Netta, mas depois que eu vi a performance dela... Putz... Eu acho que se essa garota fosse americana, britânica ou até mesmo sueca, ela já teria conquistado o mundo. Mas por lá ela é tão subestimada que, apesar dela ser grega e já ter tentado representar o país dela, ela só participou do Eurovision por conta do Chipre que convidou ela pra representar eles. Ano passado ela perdeu por isso aqui, ó, mas é isso mesmo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O Eurovision tem aí tantos anos que o que não falta é história a respeito dele. Se esse daqui for bem, a gente faz aí a parte 2, comenta sobre os participantes desse ano, traz mais algumas curiosidades e quem sabe não rola mais alguns outros mais pra frente. Esse aqui só foi pra dar uma leve introduzida em quem não acompanha aí o festival, e se você tiver gostado de alguém que apareceu por aqui, fala aí nos comentários. Não vai sair daqui sem deixar um like, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhar aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!